Olá, bem-vindo ao Papo em Rede, o podcast da Rede Sesc de Educação. Eu me chamo Aline Souza, sou uma mulher branca, tenho cabelo loiro, estou hoje usando uma blusa verde, uma calça preta e calçando sapatos brancos. E eu sou Rodrigo Peixoto, sou um homem de 45 anos, careca, com uma barba grisalha, blusa azul escura e calça verde e tênis preto. No episódio de hoje, vamos conversar sobre acessibilidade e inclusão na educação. Bom, sabemos que a escola deve receber todos os estudantes de forma igual, sem distinção e respeitando as particularidades de cada um. Mas, na prática, como essa escola se torna inclusiva? Nós vamos conversar sobre isso e também sobre a importância da acessibilidade atitudinal da equipe pedagógica, sobre o papel do professor de atendimento educacional especializado na comunidade escolar e sobre a relação escola-família. Para tanto, a gente vai receber Márcia Gomes. Márcia, é um prazer te receber. Márcia é formada em Pedagogia, com habilidade de Educação Especial pela Universidade de Brasília. Possui mestrado em Formação de Professores. Realizou especializações em Educação Física Especial, em Neuropsicopedagogia, em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano. Fundadora da IORE, Espaços de Aprendizagem, atua na formação continuada de educadores, visando a constante atualização e ao desenvolvimento das dimensões ética, estética, política e técnica de sua competência profissional. Atualmente também é chefe da Unidade Básica de Educação de Taguatinga, no Distrito Federal. Márcia, muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada. Eu sou a professora Márcia Gomes, tenho cabelos pretos, lisos, na altura do ombro, sou uma mulher branca, uso óculos preto, estou vestida com um vestido azul royal. Bom, acho que para a gente começar a conversar sobre acessibilidade e inclusão, é bom a gente lembrar que isso é previsto em lei. A Lei 13.146, se vocês me derem licença, eu vou ler. Ela prevê que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. E no parágrafo 1º, além de dispor que as instituições privadas de educação devem seguir essas premissas, obriga-as a fazê-lo sem cobrança extra. Mas, mesmo com amparo legal, a gente ainda se depara com relatos de famílias que enfrentam diversas dificuldades e obstáculos na hora de matricular seus filhos que precisam de alguma necessidade específica de aprendizagem. E aí a gente separou, para falar sobre isso e para exemplificar o que a gente está falando aqui, duas matérias que saíram no Porvir e na Globo, né, para o nosso quadro Caiu na Rede. E o Rodrigo vai apresentar o nosso quadro. Caiu na Rede traz recortes de jornais, revistas, reportagens que tem alguma polêmica, alguma questão que tenha acontecido referente ao tema que a gente discute. É assim que acontece, Márcia. E a gente trouxe hoje duas matérias. Uma do Porvir, que diz assim: escolas podem negar matrículas para pessoas com deficiência? E aí tem o seguinte texto: a pesquisadora Mariana Rosa é mãe de uma criança com deficiência. Quando decidiu que o filho deveria começar na escola, ela ouviu de muitos lugares que não trabalhavam com crianças desse tipo. Foram muitas negativas até conseguir matricular a menina, que hoje tem 10 anos e estuda em uma escola regular. Na matéria, Mariana, que hoje é uma estudiosa e ativista em prol da acessibilidade e inclusão na educação, conta que já recebeu diversos relatos de famílias que perceberam uma postura distinta da escola no momento da matrícula. Quando a instituição não sabe que se trata de uma criança com deficiência, há vagas. Mas essas mesmas somem quando as famílias informam que é um estudante com deficiência. E a matéria do Globo, ela versa sobre a mesma situação, né? Pais enfrentam dificuldade na hora de matricular os filhos com autismo na escola. A nutricionista Roberta Vargas começou a procurar uma escola para o filho autista em junho. Ela entrou em contato com 5 escolas particulares de Porto Alegre. O menino tem uma assistente terapêutica paga pela família, que o acompanha em sala de aula.
Em todas, a resposta foi que não tinha vaga. Eles falam que eles podem ter 2 ou 3 autistas por turma, PCDs no caso geral. Então, se tiver um DAO, eles também contam. Foram meses, escolas que bloqueavam a gente no celular para não dar retorno. Algumas deram retorno por escrito, mas a grande maioria te liga e fala que não tem mais vaga. E é isso, conta Roberta. Na sexta tentativa, uma escola aceitou a matrícula. Relatos semelhantes têm chegado ao conhecimento de Aline Kerber, presidente de uma associação de pais e mães em Porto Alegre, citada na matéria. Segundo ela, as escolas estão se baseando em um parecer do Conselho da Educação do Rio Grande do Sul. O texto prevê normas para oferta de ensino para crianças e jovens com deficiência em escolas públicas e privadas do Estado. Limita em até 3 o número de estudantes com deficiência em sala de aula, incluindo autistas. E aí a gente fica na pergunta, o que falta para essa política ser plenamente aplicada quando a gente vê tantas negativas e alguns, não sei se equívocos, mas algumas determinações por Estado, que aí cada Estado tem uma determinação. Como isso funciona na prática? Como é que a gente pode ver essa política sendo aplicada plenamente? Inicialmente, eu quero retomar lá em 1988 com a Constituição Federal. A Constituição, no seu artigo 205, ela vai dizer que a educação é direito de todos. É um direito subjetivo que nasce com a pessoa. É um direito inquestionável. E ela vai dizer que a educação é um direito de todos e é dever do Estado e da família. A Lei de Diretrizes e Bases, ela reitera esse direito à educação, ela só inverte os termos família e Estado. E ela, lá no seu artigo 58, a Lei de Diretrizes e Bases, que é de 1996, ela vai falar que a educação, que o aluno com necessidades educacionais específicas, ele deverá ser matriculado preferencialmente na rede regular de ensino. Então, quando a gente fala da LBI, que é de 2015, a gente já tem uma trajetória em relação ao direito da pessoa com deficiência de estudar na rede regular de ensino. Então, não é uma novidade ter o direito à educação na rede pública. E aí a gente ainda enfrenta algumas escolas, como vocês trouxeram nesses relatos, que desconsideram esse direito à educação. Por que isso acontece? Porque nós ainda temos pessoas que não entendem que a inclusão ela é necessária. Hoje não dá mais para a gente pensar numa escola que não atenda a todos. É óbvio que a escola vai precisar fazer adequações, porque a gente está no modelo, o modelo social de deficiência, e nesse modelo eu vou ter que adaptar o espaço para atender essas pessoas. E aí o que me intriga é que mesmo antes de conhecer quem serão esses estudantes, eles já negam apenas pelo rótulo de serem pessoas com deficiência. Então, independente do Conselho, porque nós temos uma legislação nacional e ela é regulamentada em cada estado e em cada município. Só que ela não pode sobrepor a lei maior, que é a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases, que é nacional. Então, o que nós pensamos? Que há necessidade de uma conscientização sobre a importância da educação especial na perspectiva inclusiva, a importância de se cumprir a legislação e o entendimento que eu não posso negar matrícula em hipótese nenhuma. Então, mesmo que haja uma recomendação a respeito do número de estudantes, é uma recomendação, porque eu não posso ir contra o direito à educação. Então, uma mãe, por exemplo, que tem 2 filhos, um com necessidades educacionais específicas, ou o que a gente chama de estudante atípico, e um estudante típico, e ela precisa se deslocar para levar esses filhos à escola. É óbvio que é muito mais fácil para essa família que esses dois filhos estudem numa mesma escola, por exemplo. Então, não há o que se questionar. O direito, ele a igualdade de acesso é para todos. E aí, quando vem um caso desse, eu recomendo que se recorra ao que é maior, que é a Constituição Federal. Então, desde 88 que a gente vem falando sobre isso, né?
E você podia falar para a gente alguma situação de inclusão bem-sucedida que você conheça? Quando você me apresentou, a última parte é que eu estou hoje como chefe da Unidade de Educação Básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal. A minha trajetória maior é na Secretaria de Educação do Distrito Federal, como professora da educação pública, né, da educação do sistema de educação público. E lá nós temos vários casos de sucesso. Nós temos estudantes que concluíram o ensino médio, estudantes que estão na universidade. Qual que é a diferença? É o suporte que é dado a esses estudantes. Então, a inclusão vai ser bem-sucedida quando eu tenho uma rede de apoio que vai favorecer a aprendizagem desse estudante. E aí, essa rede de apoio, eu tenho articulação entre escola e família, eu tenho o suporte de ações intersetoriais, como a saúde, no caso, por exemplo, fono, psicólogo, médicos, e eu tenho a adequação curricular dentro de sala de aula. E aí o atendimento também na sala de atendimento educacional especializado, também chamada de sala de recursos. Então, a inclusão, ela vai ter sucesso se eu tiver uma rede de apoio que favoreça o desenvolvimento desses estudantes. Então, nós temos vários casos lá. E se a gente, hoje, com o Instagram, com as mídias sociais, a gente vai percebendo que cada vez mais as informações estão chegando e esses casos de sucesso também estão chegando. Então, e aí é muito bom pontuar, eu comecei como professora da rede pública em 1995, em que o modelo ainda era o da integração. Então, era um modelo segregativo. A matrícula inicial desse estudante era na escola especial. E hoje, eu sou convidada, eu trabalho com formação há muitos anos, e hoje eu sou convidada por universidades para pensar um currículo, para pensar adequações curriculares para estudantes com transtorno do espectro autista, estudantes com deficiências que estão chegando à universidade. Então, para mim, é muito interessante ver essa trajetória. Sair desse modelo em que esses estudantes envelheciam, muitas vezes, em instituições segregativas, e no momento que a gente pensa no modelo inclusivo, eles já estão chegando à universidade. Não que esse seja o único caminho e que ele seja o caminho de todos, mas hoje a gente tem, sim, experiências positivas. Isso é muito bom, né? A gente vê que teve essa mudança de paradigma. Mas, apesar disso, a gente está vivendo isso há algumas décadas. Mas, mesmo assim, a gente ainda encontra professores, né, quando a gente atua com formação de professores, que se sentem muito aflitos, que se sentem sem saber o que fazer, certo? E aí eu penso, que tipo de formação, que tipo de temas esses profissionais poderiam buscar para se qualificar melhor, para poder atuar com seus estudantes, para poder dar um atendimento correto devido a eles? A própria LBI, que já foi citada aqui no início do programa, ela vai trazer lá no seu capítulo 4, no artigo 28, que há necessidade de trazer a temática da educação especial para os cursos de licenciatura. Então, isso já é um ponto. A formação inicial, ela não pode se furtar de trabalhar sobre temas da educação especial, como adequações curriculares, sobre quem é essa pessoa com deficiência, como ela se desenvolve. Então, eu preciso que a formação inicial traga isso. Paralelo a isso, nós precisamos de uma formação continuada, constante, para que auxilie esse professor em seu cotidiano. Então, é necessário que haja formação, que os estados, municípios, que as redes de ensino, tanto públicas quanto privada, favoreçam momentos de formação, como, por exemplo, a Rede SESC está fazendo, né? Então, eu preciso que esse professor se atualize o tempo inteiro, que ele busque concepções, que ele busque recursos, estratégias pedagógicas diferenciadas para dar conta da realidade, que é bem complexa. Então, hoje, o que eu penso? A formação inicial, ela não dá conta de todas as demandas que uma sala de aula real vai trazer. Então, ele precisa também de uma formação continuada, constante, para dar conta de todas essas demandas. E aí, então,
quando a gente fala de sucesso na inclusão, passa necessariamente pela formação dos professores, porque eles que estarão diretamente atuando com os estudantes. Então, eles precisam desse conhecimento teórico prático para lidar com as diferenças. Precisam de ferramentas, né? E essa formação continuada é o que vai possibilitar esse trabalho cada vez mais assertivo, né, Márcia? A gente está falando sobre formação de professores, né, formação continuada, mas, para além dos professores, a gente vê que há uma tensão muito grande entre escola e família quando o assunto é inclusão escolar, né? Tanto para famílias que possuem crianças, a resistência de famílias com crianças que não possuem deficiência ou altas habilidades, quanto para as famílias que possuem crianças com deficiência e altas habilidades. E aí, a questão que fica é como promover um diálogo que traga mais informação, que promova essa inclusão de fato e promover mesmo o diálogo entre as famílias para que isso aconteça de forma mais fácil, mais tranquila. Eu acho que o primeiro ponto é a gente desmistificar o que é a deficiência. É tirar a deficiência de um pedestal e trazer isso para a realidade. E isso vai ser feito a partir do diálogo, a partir de reuniões, a partir de conversas com os pais, tanto das crianças típicas quanto das crianças atípicas. Então, é necessário, eu digo que é realmente desmistificar, porque a ideia do não, a ideia da falta, ainda tem muito essa concepção da deficiência ligada à falta. Então, eu preciso desmistificar isso. A pessoa com deficiência, ela pode apresentar um desenvolvimento diferenciado, ela pode requerer adequações diferenciadas. Então, eu acredito que passa a conscientização, o engajamento das famílias passa por esse momento de esclarecimento. Então, e aí um outro ponto importante que eu quero destacar é como a escola recebe os pais de pessoas atípicas. Eu tenho que entender que esses pais, eles estão em momentos diversos. Eu tenho pais que aceitam plenamente os seus filhos, como eu tenho pais que ainda estão conhecendo essas crianças. Seja ela com 4 anos de idade no ingresso na educação infantil, ou seja ela ingressando nos anos iniciais. Quando você está... e aí vou ser bem polêmica nessa minha fala, mas a deficiência ela ainda é algo... eu vou pensar aqui numa palavra para trazer, né? Mas as pessoas, por exemplo, durante a gravidez, você não cogita que você vai ter um filho com deficiência. É um tabu, né? É um tabu. E aí, a família, ela tem o entendimento diferenciado. As famílias têm entendimentos diferenciados quando elas se deparam com aquela criança. Então, ela precisa de um tempo para entender quem é aquela pessoa. E, às vezes, ela vai super proteger, às vezes, ela vai ignorar, às vezes, ela vai trazer uma expectativa muito alta, às vezes, ela vai trazer uma expectativa muito baixa. Então, a escola ela tem o dever de compreender em que momento essa família está. Com quem eu estou conversando? É uma família que, de repente, passou por diversos profissionais que negaram a possibilidade de desenvolvimento dessa criança. Quantos relatos eu tenho de mães que falam: o médico disse que ela não ia falar, o médico disse que ela não ia andar, o médico disse que não ia aprender, o médico disse que vai ser dependente. Então, a mãe que muitas vezes chega na escola com uma carga emocional muito grande. E aí, como escola, como profissional da educação, eu preciso acolher essa família, conversar com essa família, entender a dinâmica dessa família para, a partir daí, eu buscar um trabalho integrado. Sabe? Então, assim, eu acho que passa muito por estabelecer uma relação positiva com as famílias e aí, ao mesmo tempo, fazer isso com as outras crianças, com as outras famílias, para que entenda. E aí, um outro ponto importante, falando dessa relação, é conversar com as próprias crianças. Que tem um colega, que ele tem uma característica diferente, que ele vai precisar de apoio em alguns momentos. Então, desde pequenas, elas entenderem um caráter social da deficiência. E aí me questiona, pessoa com deficiência, portador de deficiência,
Então, eu não vou falar de portador, porque a deficiência, você não retira a deficiência da pessoa. Ela é uma pessoa com deficiência, que é uma característica, além de muitas outras que ela tem. Faz parte da identidade dela. Só que essa identidade, ela se relaciona com uma barreira que está na sociedade. Então, como transpor essa barreira? E aí passa pelo diálogo com a família, com os outros colegas. Outra dimensão da educação inclusiva tem a ver com a intersetorialidade, ou seja, a escola dialogar com os outros profissionais que acompanham essa criança. Também não é uma relação simples. A escola não está com relação simples com ninguém, mas é necessário. Só desafio. Não, tem também caminhos, perspectivas e vivências. E existem fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, e é extremamente importante que a escola se abra para esse diálogo e que haja esse diálogo. Então, como esse diálogo pode ser feito de modo a qualificar os serviços oferecidos pela escola, de modo que essa criança seja bem atendida pela equipe educadora. E aí eu vou começar já com uma correção. É preciso que a escola se abra ao diálogo. É preciso que a escola e os profissionais da saúde se abram ao diálogo. Porque são papéis diferentes, são papéis complementares. E aí, esse tem que ser o entendimento. A educação, sendo da educação, eu percebo muitas vezes que o professor, ele submete o seu trabalho à área da saúde. Então, o tempo inteiro tem lá o médico dizendo o que é para fazer, o psicólogo dizendo o que é para fazer. E aí, culturalmente, quem tem poder na sociedade? Um pedagogo, um professor ou um médico? Então, a questão cultural, inclusive. Cada um em sua área. Quando a gente fala desse trabalho intersetorial e quando a gente efetiva, quem ganha é o sujeito. Então, é necessário que esse trabalho realmente ele seja complementar. Eu tenho a função do psicólogo, ele vai modelar o comportamento, ele vai trabalhar com a metacognição, ele vai trabalhar com o autoconhecimento dessa pessoa. Eu tenho um médico que de repente vai regular alguma medicação que seja necessária, se for necessária, e eu tenho um pedagogo que trabalha com as aprendizagens. O pedagogo e o professor que trabalha com as aprendizagens. Eu costumo falar que a escola ela é o espaço das possibilidades. Nem sempre a saúde vai estar nessa perspectiva, infelizmente. Então, enquanto eu tenho a saúde que muitas vezes lida com a falta, eu tenho a educação que vai lidar com as possibilidades. Então, falta a visão. Comigo, com a educação, eu vou ver o que eu vou fazer para adaptar. Esse sujeito é tão inteligente, como é que eu vou fazer com que ele acesse o mundo sem a visão? Percebe? Então, são papéis diferentes que precisam ser complementares. Então, isso é muito claro. E eu acho que nós, professores, precisamos nos imbuir de uma autoridade em nossa área. Então, nós estamos com os estudantes 5 dias por semana, nós estamos lá no mínimo 4 horas. A relação desse estudante com os pares acontece na escola. Então, a situação de clínica ela é diferenciada. Você está com uma pessoa, com o profissional, então as relações são diferenciadas. Não é a mesma coisa de você estar com o estudante com seus pares, em que há momentos de conflito, que há momentos de interação. Então, o trabalho ele precisa ser integrado. Então, precisa ter um diálogo dos dois lados. Precisamos entender onde começa o trabalho de um, onde termina o trabalho do outro, onde se inicia o outro profissional, para que a gente tenha, de fato, uma rede de apoio a esse estudante. Certo. E ainda sobre esses profissionais de apoio à inclusão, a gente tem uma figura muito importante, um serviço muito importante, que é o de atendimento educacional especializado, né? Você poderia falar um pouco mais sobre o seu funcionamento? E também, fazendo um paralelo, a gente falou sobre como a inclusão ela é garantida por lei, a gente vê aí
Como que pode ainda ter escolas da rede pública ou privada que ainda não tem espaço ou não tem um atendimento educacional especializado? É um espaço muito importante. O atendimento educacional especializado, ele vai aparecer na Resolução 4 de 2009, vai regulamentar esse atendimento educacional especializado. E aí ele é complementar para as pessoas com transtorno do espectro autista e para as pessoas com deficiência. E ele é suplementar para as pessoas com altas habilidades. O trabalho do atendimento educacional especializado, ele é diferente da sala regular. Ele não é o espaço do reforço escolar. É onde eu vou trabalhar outras habilidades que vão possibilitar a aprendizagem do estudante. Então, é um espaço muito importante. Ele deve acontecer... Hoje, na legislação, a gente tem que ele deve acontecer no turno inverso, porque ele não substitui o ensino regular. E aí o ideal é que esse profissional ele trabalhe em interação com o professor regente da sala regular, para que eles consigam desenvolver um trabalho para que gere aprendizagem no estudante. Então, ainda hoje, nós temos... escolas que não têm a sala do atendimento educacional especializado. E aí também um outro problema que tem é que lá no artigo 59 da LDB vai falar do profissional especializado. Então, eu preciso de um profissional especializado para atender, e nem sempre a gente tem esse profissional. Então, ainda há muito que se conquistar. Em alguns estados e alguns municípios, nós já temos a universalização. É meta 4 do Plano Nacional de Educação, a universalização do atendimento educacional especializado. Nós ainda não cumprimos essa meta. Termina o prazo do PNE agora em 2024 e a gente não cumpriu essa meta. Então, ainda há muito o que fazer. O que eu quero deixar, assim, resumindo? Que a sala de atendimento educacional especializado, ou sala multifuncional, como alguns chamam, não é o espaço do reforço escolar. Ele vai trabalhar estratégias diferenciadas para o que a gente chama de função, para desenvolver as funções psicológicas superiores. Memória, atenção, abstração, que vai favorecer a aprendizagem desse estudante. Uma coisa que eu acho importante é que esse profissional qualifica a equipe também, né? Qualifica o trabalho da escola. Aquela questão que eu te fiz no início sobre os professores estarem perdidos e tal, às vezes, tendo essa referência dentro da própria escola, ajuda o professor a encontrar caminhos, a achar soluções e adaptações, flexibilizações, que são importantes para o atendimento desse aluno, né? Sim, a Resolução 4 de 2009, ela vai trazer as atribuições do professor do atendimento educacional especializado. E aí, entre suas atribuições, a formação continuada dos seus pares. Então, tem isso. A relação com os pais, né? Então, a sala de recursos multifuncionais, ou a sala do atendimento educacional especializado, eu vejo ela como um hub de inclusão. É onde vai difundir vários aspectos, vários conceitos, estratégias, favorecer a adequação de material para a inclusão. Ela é um ponto importante no processo de inclusão. Outra questão que gera dúvidas é a presença de algum acompanhante, né? A gente tem pelo menos duas figuras, o profissional de apoio e o acompanhante pessoal a quem os autistas têm direito. Aí você poderia explicar a diferença deles, se eles têm função pedagógica ou não, se basta eles para fazer a inclusão de pessoas com deficiência na escola? Como é que é isso? O acompanhante pessoal, ele não necessariamente ele precisa ser um profissional qualificado para isso, né? Então, ele pode aparecer. E nós temos o profissional de apoio, que ele vai ter uma função específica ali. A LBI ela vai garantir, ela vai falar desse profissional. Hoje a gente ainda não tem esse profissional para todos os estudantes. Em alguns lugares eles vão chamar de monitor, em alguns lugares de educador, em outros lugares de acompanhante. Então, vão aparecer várias nomenclaturas aí. É muito importante a gente destacar que tanto o acompanhante quanto esse profissional de apoio, ele não tem a função pedagógica. Essa função é do professor. Então, não é esse profissional que vai alfabetizar. Ele não tem a função de, enquanto a turma toda está estudando um conteúdo, esse monitor, o profissional de apoio, está trabalhando uma coisa diferenciada ali com ele. Não.
A função dele é outra. Ele vai ajudar, por exemplo, na organização do material desse aluno, ele vai ajudar naqueles que não têm ainda autonomia nas atividades de vida diária, como ir ao banheiro, alimentar-se. Então, tem funções diferentes. E ainda tem uma outra figura, que é o atendimento. Às vezes, eu preciso de um atendimento terapêutico na escola, que aí vai ser conversado com a escola. Então, ter clareza. A função pedagógica é do professor. E aí, um outro ponto importante que hoje eu vivencio muitas situações reais, né? Estou num cargo que me favorece ter contato com diversas situações. A gente tem 2 casos interessantes. Às vezes, aquele estudante realmente que precisa, lá no Distrito Federal, do monitor ou do educador social voluntário, que nós temos essas 2 figuras no Distrito Federal. Então, a gente tem aquele estudante que realmente requer esse profissional. Então, um estudante com deficiência física, que faz uso de cadeira de rodas. Então, às vezes, devido às suas características, vai precisar. E nós temos outro caso interessante, daqueles que os pais querem que o filho tenha. E aí a gente entra num outro problema, porque às vezes a escola percebe que o estudante não precisa desse profissional e a família quer. Por quê? A família superprotege. E às vezes a gente tem que fazer um convencimento para mostrar para a família que esse estudante tem condições de ser autônomo. Então a gente tem essa situação. Então, por exemplo, estudantes que chegam na escola com fralda, às vezes com 4, 5 anos usando fralda, e a escola tem feito um trabalho para que ele não use essa fralda, para que ele consiga ter autonomia para ir ao banheiro, e a família, não, ele precisa do monitor, ele precisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É aquilo que eu falei em relação às famílias. A gente precisa estar com um diálogo constante com essas famílias, até para que ela perceba qual que é o trabalho que tem que ser feito, porque eles precisam desenvolver autonomia. Então, esse profissional ele vai dar esse suporte. E aí, definindo muito claramente qual que é a função de cada profissional. Bom que vocês ficaram até agora com a gente. Esse papo foi muito produtivo, foi ótimo estar aqui com a Márcia, com o Rodrigo. E agradecemos a audiência, né, Rodrigo? Sim, a gente agradece muito a audiência. Márcia, agradecemos muito a presença, os esclarecimentos. A gente não dá conta de conversar sobre tudo, obviamente, mas acredito que passamos por grandes questões referentes ao tema. Eu agradeço pela oportunidade de falar sobre o tema. É um tema muito caro para mim, que eu gosto muito. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Até a próxima. Até a próxima.